Sejam todos bem-vindos, então, a esta semana, onde vamos continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 8 de Romanos. Semana passada nós avançamos alguns versículos, não é? No capítulo 8, e vamos continuar hoje, no capítulo 8. Você deixa a sua Bíblia aberta, então, em Romanos capítulo 8. Mas eu vou ler, então, o trecho de versículos 4 a 11. Nós vamos falar aqui um pouco sobre esse trecho hoje e vamos continuar aqui. O capítulo 8 de Romanos ele é muito bonito, eu já disse para vocês, e ele é um dos trechos dos escritos do apóstolo Paulo revelados nas escrituras que eu mais gosto, e o capítulo 8 ele é muito revelador em si, ele é muito animador, podemos dizer assim. Né? Então, nós estamos somente no início do capítulo 8, mas vou ler aqui os versículos 4 a versículo 11. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, os desejos da carne. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Galera, aqui logo de cara a gente vê que Paulo está fazendo um contraste entre viver na carne e viver no Espírito. Antes, há duas aulas anteriores, nós falamos sobre o viver debaixo da lei em si. E depois, então, na aula passada, nós começamos a falar sobre o viver debaixo da graça. E o viver debaixo da graça envolve viver no Espírito. A obra do Espírito Santo é o resultado e a aplicação da obra de Cristo na cruz. E é isso que nós encontramos aqui nessa passagem. O Espírito Santo é o poder, podemos dizer, é uma nova lei, uma nova norma que dirige a vida de todos aqueles que se identificam com Cristo, que se identificam com a obra de Cristo, conforme vimos já nas aulas anteriores. Ele também é o poder que se manifesta na vida e que nos leva a ter uma alegria. E o Espírito Santo, além de ser este poder que dirige a nossa vida, além de ser esse poder que se manifesta no nosso dia a dia, o Espírito Santo é aquele que também nos levará e fará parte da nossa ressurreição no futuro. O Espírito Santo, pessoal, ele faz parte de toda a vida de transformação que há em um crente em Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é sim esse poder atuante que rege a vida de todo aquele que se identifica com Cristo na sua cruz. Nós não podemos desprezar jamais o Espírito Santo. Existe, logicamente, alguns conceitos e até mesmo preconceitos, podemos dizer assim, sobre o Espírito Santo. Logicamente, também existem extremos de ambos os lados quando falamos sobre o Espírito Santo. Mas uma coisa é fato: as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é uma pessoa. E também as Escrituras ensinam que esse Espírito é o Espírito que habita em todo aquele que
foi regenerado por Jesus Cristo. O versículo 4 coloca o seguinte, vou ler numa outra versão aqui, não na NVI. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E vem a ser o andar segundo o Espírito. Você já parou para pensar nisso? Como assim andar segundo o Espírito? E Paulo ele coloca esta ideia mesmo, andar segundo o Espírito, e não segundo a carne, os preceitos da lei. Eu não vou entrar muito no mérito aqui dessa questão de preceitos da lei, porque eu já falei isso em aulas anteriores. A morte de Cristo, podemos dizer que condenou o pecado e tirou o dano que o pecado traz na vida de uma pessoa. E todos nós sabemos qual é o dano do pecado. Falando aqui do pecado permanente, que é a morte. A morte de Cristo condenou e tirou esse dano. Mas também, por meio do Espírito Santo, nos capacitou para algo que é muito importante. A morte de Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós, nos capacitou para que o preceito da lei, como o texto diz, se cumpra em todos nós. O texto usa esse termo, né, o preceito da lei. Ou seja, esta lei se cumpre em nós em dois sentidos, podemos dizer assim. No sentido de que, ao morrer com Cristo, como vimos anteriormente, no capítulo 6, nós nos identificamos com Cristo. E recebemos em Cristo o castigo de nossas culpas, porque a nossa culpa foi depositada sobre Ele. E no sentido de que estamos mortos para o pecado, agora vivemos para Deus. Então, o preceito da lei se cumpre em nós em Cristo. Você pode dizer assim, não, mas hoje eu vivo o preceito da lei? Sim, por causa de Cristo. Não somente cumpre a nossa obrigação de satisfazer plenamente Deus, quando nós falamos aqui satisfazer plenamente Deus, Cristo satisfez plenamente toda a justiça de Deus na cruz do Calvário. E em Cristo isso foi passado a nós. Mas também nos capacita para que a gente possa viver a nossa vida diária, o mandamento, ou as ordenanças, ou a vontade de Deus. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver aquilo que Deus quer que vivemos. É possível qualquer pessoa dizer que vive a vontade de Deus desassociada do Espírito Santo. E se nós observarmos muito bem nesse trecho, esse trecho mostra que aquilo que é impossível para a lei, porque nós vimos nas aulas anteriores, é impossível que a gente cumprisse os desígnios da lei por causa da carne, por causa do pecado mesmo. O Espírito Santo fez possível, mediante as virtudes ou o poder recebido por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário e da ressurreição. O Espírito Santo é quem nos capacita. Não somos capazes de nada. Mas o Espírito Santo ele também não é somente um poder de uma nova vida moral. Ele também é aquele que norteia os passos, norteia os caminhos e regula a vida daqueles que se identificam com Jesus, como eu disse anteriormente. Eu não sei quem de vocês tem a vivência ou a experiência mesmo de ter uma vida relacionada e de relacionamento com esta pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um poder que nos impulsiona, que nos leva à adoração. O Espírito Santo é um poder que nos dá fé, que nos capacita a viver em meio a toda e qualquer adversidade. O Espírito Santo é literalmente o consolador que Jesus disse. E está aqui habitando em nós, não de forma passiva, mas de forma ativa. E Paulo quando ele vem falando sobre o Espírito Santo aqui,
escrevendo desta forma sobre o Espírito Santo, ele vem demonstrando isso. O Espírito Santo é aquele que faz com que a gente não ande segundo a carne, ou seja, no pecado, mas segundo o Espírito, segundo a vontade dele. O Espírito Santo é aquele que faz com que a gente lute contra a nossa natureza pecaminosa, porque nós temos essa natureza ainda, não podemos nos esquecer disso. Mas o Espírito Santo é aquele que faz com que a gente olhe para Deus e lute para viver a vontade deste Deus, ou seja, nos capacita a viver nos preceitos da lei. E a lei aqui eu estou fazendo referência à palavra de Deus, e não ao decálogo das leis do Antigo Testamento só. Nós podemos ver cumprindo em nós, como diz o texto, os preceitos da lei, porque o Espírito Santo habita. E o texto coloca, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ou seja, aqueles que vivem se inclinando para a sua própria natureza, a natureza adâmica, para o seu sentido natural de existência, vão sempre cogitar fazer e vão sempre viver em torno das coisas da sua própria natureza. E o versículo 5 e 6 é o que eu estou citando aqui. Mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, quais serão as coisas que essa pessoa vai viver, vai cogitar fazer ou realizar? O resultado da carne é morte, como vimos. Mas o resultado do Espírito é vida e paz. Então veja, o que Paulo está mostrando é viver debaixo da graça é viver no Espírito. A forma por que se manifesta a vida ou se inclina para a carne daqueles que assim vivem é andar cogitando as coisas da carne, é ter a mente cauterizada com a sua natureza. Deus diz, ame o próximo como a ti mesmo. Para você fazer isso é somente mediante o Espírito Santo de Deus. Não estou falando aqui de realização de boas obras, de boas ações. Estou falando aqui de estilo de vida. Mas aquele que anda segundo a carne diz, amar o próximo nada, eu tenho que amar a mim mesmo, porque eu quero que o próximo se estrepe todinho. Eu só estou colocando aqui um paralelo entre duas ações muito comuns no nosso cotidiano. Eu digo muito comuns porque a gente lida com pessoas, a gente conhece pessoas que dão de si mesmo a outros e se importam com outros e por isso falam do amor de Jesus a outros. E a gente conhece pessoas que não querem nem saber dos outros, ele olha para si mesmo e o mundo que se exploda. São duas tendências divergentes. E a gente consegue enxergar essas divergências nesse texto aqui. Aqueles que andam segundo a carne cogitam somente nas coisas da carne. Aqueles que andam segundo o Espírito pensam nas coisas de Deus. Quando a gente olha para a vida e toda ela, e todas as ações estão orientadas para aquilo que é transitório, para aquilo que é material, para o humano, para aquilo que não leva nenhuma sensibilidade, assim é aquele que procura viver a sua natureza normal, o seu sentido de existência. Vamos procurar simplesmente satisfazer o nosso ego, o nosso ser. E normalmente, gente, pessoas que se inclinam muito para a carne vivem tendo problemas, vivem com problemas. Pessoas que olham muito para si mesmas, que olham muito para dentro de si e acham que são a cereja do bolo. Pessoas que pensam que são a última bolacha do pacote sempre vivem com os seus problemas emocionais. Isso é quase como se fosse uma regra, porque nada a satisfaz. São pessoas que são descritas, por exemplo, no capítulo 1 do livro de Romanos, no capítulo 2 do livro de Romanos. E são pessoas que o capítulo 1 coloca como
Néstios, capítulo 1, versículo 21 a 32 ali, que sem sabedoria, pessoas que são idólatras de si mesmas, pessoas que buscam deuses daquilo que foi criado e não do Criador, pessoas que adoram circunstâncias, pessoas que adoram pessoas que adoram objetos e não o Criador. Pessoas, pessoas estas que, segundo o descrito em Romanos 1, elas não encontram dificuldades com pecados sexuais, porque tudo faz parte da natureza. E lá, lógico, ele está descrevendo os pagãos, né, em si. E no caso dos judeus, quando ele descreve ali no capítulo 2 também, é um orgulho profundo pela possessão e o cumprimento da lei pela força humana. Paulo, nos primeiros capítulos, você deve se lembrar, ele coloca os dois da mesma forma. Errados, pecadores que precisam da graça de Deus. E pensar dessa forma, a Bíblia ensina que é pecado. É dirigir a vida pelas criaturas em vez de pelo Criador, como diz lá em capítulo 1, versículo 25. E deixe-me só colocar uma aspas aqui. Aspas não, um parêntese. Se você viver a sua vida querendo dirigi-la em prol daqueles que estão à sua volta, ou em detrimento àqueles que estão à sua volta, você vai ter grandes decepções. A nossa base de fé, o nosso padrão perfeito é Cristo, é o Criador e não a criatura. Pessoas que imaginam que pode viver sem Deus são aquelas pessoas que imaginam que são pequenos deuses em sua vida. Tomam toda a direção do seu ser e de que Deus simplesmente não existe. Ou é só um detalhe distante, ou é um Deus que está morto, longe, distante. É um Deus que criou, virou as costas e foi embora. Então essas pessoas buscam seus próprios deuses, e hoje o maior Deus que existe é o egocentrismo, onde satisfazer o seu ego, satisfazer o seu ser, a sua vontade é a primazia de todas as coisas. E é justamente por isso que você está enxergando a sociedade ocidental sendo destruída cada vez mais. Porque o importante é o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, o que eu sou, e não o Criador. O Criador não existe. Isso é viver na carne. A razão pela qual os homens orientam as suas vidas é porque a, a, a carne, esse estilo de vida, conforme o texto diz, tem um final, e esse final é a morte. E a morte é literalmente a separação de Deus, é a inimizade de Deus, como nós vemos no versículo 7. Por isso que Paulo diz lá em Efésios: vós estáis mortos em seus delitos e pecados. Eles estão perdidos. Paulo emprega aqui, em sua forma substantiva, podemos dizer assim, intenção, né? O mesmo termo que ele usou no versículo 5, que foi traduzido por se inclinam. E a concepção básica aqui é cogitar, é entender, como diz lá em Mateus 16, 23, por exemplo. E também pode ser traduzida por pensar o texto aqui, esse texto substantivo, aqui no versículo 7. Como lá em Filipenses 3,15. É afeiçoar, ou seja, aqueles que pensam segundo a carne, eles têm afeição em viver assim. Eles cogitam, eles maquinam viver assim. A ideia é que por toda a atenção e preocupação em algo é absorver este algo e viver desta forma. É fixar essa vontade, é fixar os seus afetos, satisfazer os seus desejos. É viver segundo a carne.
Esta é a preocupação da carne. E esta preocupação não somente conduz à morte, mas é uma morte já presente, já real, já sendo vivido na sociedade. É um resultado que leva à morte tanto o corpo quanto a alma. É por isso que os que andam segundo a carne não cumprem o preceito da lei, como diz no versículo 4. Não tem como cumprir o preceito da lei. A sociedade está morta em seus delitos e pecados. Estão andando segundo os seus delitos e pecados. Andando segundo a carne. Por isso, não conseguirão cumprir os preceitos da lei. O objeto dos afetos é a orientação da vida ou buscar viver diferente, buscar os preceitos da lei. Para isso existe uma condição, é andar segundo o Espírito de Deus, não o nosso. E andar segundo o Espírito de Deus é andar completamente diferente segundo o espírito da carne ou segundo o espírito deste mundo. Então são duas coisas distintas aqui. Aqueles que andam segundo a carne cogitam, buscam viver as coisas do mundo ou da carne, do pecado. Aqueles que andam segundo o Espírito cogitam ou buscam viver as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Das coisas sobrenaturais mesmo. Das coisas excelentes. Das coisas que geram vida. Das coisas que glorificam a Deus. Veja, olha o contraste. Esses que andam segundo o Espírito também têm suas tendências, também têm suas preocupações, podemos dizer assim. Mas estas tendências, estas preocupações, é vida e traz paz. E parece loucura, mas é isso mesmo. E é vida não só no sentido de uma carreira de tempo vivida na Terra, não. Mas no sentido de que essa vida ela já existe no DNA daqueles que se identificam com Cristo. Aqueles que cogitam as coisas do Espírito, que vivem no Espírito, já vivem a vida eterna com Cristo. Não é algo não. É hoje, agora. Assim como hoje existem pessoas que vivem a morte, infelizmente, hoje também existe aqueles que já vivem a vida. Esta é a vida que Jesus descrevia lá em João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim o texto, em João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviastes. Você reconhece Jesus. Se você se identificou com Jesus na cruz do Calvário, se você crê que Jesus é o único e suficiente Senhor da sua vida, você entregar a sua vida a Jesus, a vida eterna é essa, é isso. Começa ali. Não é lá, é ali. Por isso que sempre que Jesus fala sobre vida, e sempre que a Bíblia ensina sobre a vida eterna, ele sempre coloca ali no presente, e recebereis. Recebereis, ou seja, é um momento único, um momento específico você recebe. Conhecer a Deus, gente, aqui, podemos dizer, conhecer a Deus é fundir-se, não se fazer, não se fazer um. É que a palavra conhecer nas Escrituras muitas vezes tem essa ideia de se fazer um. Por exemplo, Adão conheceu a Eva, fez um com ela. Né? Fulano de tal conheceu fulana, ou seja, se fez um, está relacionado ao mais íntimo, ao relacionamento íntimo conhecer. Conhecer está relacionado a um relacionamento de união profunda. Isso que quer dizer muitas vezes conhecer. E nesse texto, conhecer a Deus está relacionado a este relacionamento íntimo com Deus. Isso é fruto do Espírito Santo.
cogitar das coisas do Espírito Santo. E esta é a vida. A vida é, literalmente, conhecer a Deus, estar unido a Deus de forma íntima. Coisa, gente, que uma pessoa morta em seus delitos e pecados não participa, porque está separado de Deus. Falamos sobre isso já. E isto, conhecer a Deus, estar intimamente ligado com Deus, é paz. Não somente paz, é reconciliação com Deus. É uma paz íntima, uma paz interior, é uma paz que excede o entendimento, como o texto bíblico diz. É uma paz que somente aquele que se relaciona com Deus consegue ter. E é justamente nestes que tem esta paz, que tem este relacionamento com Deus, por causa do Espírito Santo, daqueles que vivem debaixo dessa graça. Veja, eu fiz debaixo da graça, por causa do Espírito Santo, que tem esta paz, que tem essa reconciliação, e eu fiz a progressão aqui para vocês, é que se cumpre o preceito da lei nestes. Porque estes se conformam com o Espírito de Deus. Estes têm agora Deus como rei das suas vidas. Estes são escravos agora, não do pecado, mas de Deus. E é por causa disso, então, eles conseguem desenvolver e viver os preceitos da lei. Versículos 7 e 8 desenvolve aqui um pouco mais a ideia da intenção dos que andam conforme a carne e daqueles que conclui no, que, basicamente o que está escrito no versículo 4, né? O versículo 7 e 8 faz esse fechamento, podemos dizer assim. Olha o versículo 7 e 8. Vamos reler aqui. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não somente se submete à lei de Deus, e nem pode fazer a lei de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E ponto, e fecha. O texto é claro e objetivo. É claro e objetivo, o versículo 4 diz o seguinte: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, para que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Versículo 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem tem a mentalidade da carne é inimiga de Deus, versículo 7. Não se submete à lei de Deus, versículo 7. Então, o versículo 7 e 8, unido com o versículo 4, dá essa clareza. A intenção, a preocupação, entre aspas aqui, ou entre aspas até a tendência da carne é, naturalmente, se opor a Deus. Esse é o estado natural do ser humano. Este é o Adão que há em nós. É sempre se opor à vontade de Deus. Por isso que existe tantos e tantos textos nas Escrituras incentivando a buscarmos a santificação. Por quê? Porque existe essa luta. Eu falei sobre isso nas aulas anteriores. Existe esse conflito entre o Adão que habita em nós, o Espírito de Deus que habita em nós. E nós estamos aqui nesse meio. Por isso que Paulo diz, né? Lembra quando nós falamos, né? Paulo, as coisas que não quero fazer, essas é que eu faço, as que quero fazer, essas eu não faço. Paulo estava mostrando ali este conflito. E isso vimos claramente no capítulo 7, quando estudamos. O capítulo 7, versículos 7 a 13, fala um pouco sobre isso. E a razão disso é que não estamos sujeitos mais ao pecado. Nem mesmo podemos estar mais sujeitos ao pecado, porque agora nós somos de Deus. Aquele que está corrompido por sua natureza humana adâmica pecaminosa, esse, infelizmente, vive a corrupção da humanidade. Vive a corrupção do seu pecado. E não está sujeito à lei divina porque ele nem compreende essa lei. E mesmo se quisesse compreender a lei, como
como diz lá no texto, no capítulo 7, lá dos versículos 14 a 25, mesmo que quisesse, ele não podia cumprir, mesmo que entendesse, ele não teria força para fazer. Então isso conduz à conclusão óbvia que Paulo coloca no versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo coloca aqui de forma clara e objetiva: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas quem são os que estão na carne? Estar na carne é o mesmo que andar conforme a carne. Lógico, aqui o segundo caso, que é o andar conforme a carne, a ênfase é no processo, é no dia a dia, na orientação pelo mundo terreno. É aqui o nosso caminhar em si. E o estar na carne é um estado, é uma situação. Você está naquele estado, você está daquela forma, você é assim. Porque você é assim, você anda assim. Aqueles que estão sem Cristo estão na carne, afastados de Deus, fugindo de Deus. Como descrito lá em Romanos capítulo 1, capítulo 2, já vimos lá no início. Esses estão vivendo sem a graça de Deus, alheios à vida eterna. Para eles isso não existe. E estes, o texto diz, não podem agradar a Deus. Lógico, logo, eles são inimigos de Deus, sendo dominados por aquela tendência hostil contra Deus, hostil contra o Criador, não podem obedecer, não podem agradar a Deus, então eles são contra Deus, e essa condição são todos aqueles que estão sob a lei, que não conseguem viver a lei, e não sobre aqueles que estão debaixo da graça, ou seja, sob a graça. Essa condição natural são aqueles que não podem agradar a Deus. Se você observar a sociedade como um todo, gente, tudo que se relaciona acerca de Deus, acerca de Cristo, Deus é uma palavra muito, apesar de ser uma palavra muito séria, mas na nossa sociedade contemporânea, a palavra Deus é um tanto quanto banalizada. Qualquer pessoa você pode dizer Deus te abençoe e a pessoa aceita. Beleza, muitos, a grande maioria aceita, até mesmo porque nós vivemos no mundo ocidental pseudo-cristão, podemos dizer assim, onde a cultura é uma cultura influenciada pelo judaico-cristã. Mas se você falar para a pessoa que Cristo te abençoe, a palavra Cristo incomoda, porque Cristo é Deus, né? Você assiste um programa de televisão, você vai ouvir pessoas falar que Oxalá te abençoe, Oxalá não sei o quê, vai ouvir falar um monte de entidades que existem, um monte de coisas que existem, de coisas criadas que existem sendo exaltadas para que abençoe outras pessoas, mas você não vai ouvir falar que Jesus te abençoe, porque se você ouvir falar Jesus te abençoe, aquela pessoa que falou isso, ela vai ser vista de forma diferente ou de forma esquisita. De vez em quando a gente ouve falar que as, as, é, é, as imagens ou os símbolos, não as imagens, mas os símbolos religiosos têm que ser banidos da sociedade. Mas quando se fala em banir símbolo religioso, eles estão falando dos símbolos de cristãos e arremetem a sua mente a Cristo. Não estão falando dos símbolos do hinduísmo, do shintoísmo, do budismo, de qualquer outra religião catalogada. Se você pegar a Avenida Tiradentes aqui, o corredor norte e sul, você vai ver uma série de pinturas nos prédios e todas aquelas pinturas são pinturas religiosas, de religiões. Você não vai ver nenhuma pintura religiosa arremetendo-se a Cristo. Por quê? Por causa disso que Paulo está descrevendo aqui. Porque a condição natural do homem é fazer os desejos da carne. E aí você vai lá para o capítulo 1 e para o capítulo 2 e você vai ver que os desejos da carne do homem, do ser humano, da pessoa, é adorar a criatura e não o Criador. É mais fácil desenhar num prédio um elefante com vários braços
do que uma cruz arremetendo-se a Cristo. Ou a um pão, ou uma taça de vinho arremetendo-se a Cristo. É mais fácil desenhar um olho de Horus com Horus do que desenhar algo que se arremete a Cristo. Por quê? Porque a natureza humana se afasta, quer se distanciar de Deus. Falta o Espírito Santo. As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. É só o Espírito Santo que pode mudar a mente das pessoas, transformar a mente das pessoas para que as pessoas comecem a viver pensando em Cristo. E o versículos 9 a 11 da passagem que nós lemos diz que o Espírito Santo ressuscitará estes. Paulo já coloca aqui então a esperança futura. O Espírito Santo que habita em todo cristão verdadeiro, este é o Espírito Santo que vai despertar esse cristão verdadeiro no dia derradeiro, no dia final. Versículo 9. Não estão na carne, mas no Espírito. De fato, se o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Versículo 9 coloca aqui algo muito claro e objetivo. Se, porém, não estás na carne, mas no Espírito de Deus. E aí Paulo coloca um se aqui. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Por quê? Porque pode não habitar. Mesmo os seus leitores estarem lá na casa de alguém, na cidade de Roma, reunidos em uma reunião espiritual. Mesmo assim, Paulo ainda coloca, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Porque isso é particular, isso é pessoal. Lógico, pelos frutos descritos nas Escrituras, conhecemos quem tem o Espírito de Deus. Mas Paulo coloca assim de fato porque a pessoa tem que demonstrar os frutos. E ele logo já fala logo direto também, se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. É a mesma coisa que as epístolas de João escrevem. 1 João, 2 João, 3 João, etc. Etc. não, né? Até o terceiro. Escrevem. Estar na carne, como a gente tem visto aqui, é viver sob a influência e o domínio da natureza corrompida. Então é inimiga de Deus. Na palavra de Deus não existe meio termo. Na palavra de Deus não existe meio crente. Por quê? Porque tem um fator determinante. E o fator determinante é o Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Que surge, que vem, que passa a habitar mediante a obra de Cristo. E estar no Espírito, tem o estar na carne, né? O estar no Espírito é o oposto. É viver sob a influência do Espírito Santo, é viver sob o domínio do Espírito Santo. É possuir no coração o desejo de amar a Cristo e viver Cristo. Capítulo 5, versículo 5 de Romanos. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O Espírito Santo foi derramado em nós. E ele nos revela o amor de Deus. Ele expõe Cristo na nossa vida. Versículo 8 aí do capítulo 5. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É o Espírito Santo que mostra isso para a gente. Temos visto também que a essência e segredo da vida cristã se encontra na cruz de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo é a base de tudo que existe hoje quando se fala em fé cristã. A fonte de poder que temos hoje está fundamentada e baseada na morte e ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não fosse, o Espírito não viria. E é o Espírito Santo que nos revela essa obra. É Ele que nos faz sentir o amor e a eficácia da morte e ressurreição de Cristo. É Ele que cria em nós a fé e o desejo de amar e adorar a Deus. É Ele que nos dá o ânimo e o desejo de comunhão. Sabe, pessoal, eu tenho uma dificuldade gigantesca de ouvir pessoas que falam que crê no Senhor Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo, que ama Jesus Cristo, mas não participa de igreja. Não gosta de igreja.
que a igreja é tudo zoado, é tudo esquisito. Não, eu sou crente, mas eu fico na minha casa, eu não participo da comunhão. Me desculpa, mas o Espírito Santo nos impulsiona a ter comunhão, porque isso faz parte da existência da fé cristã. Sem o Espírito Santo, nós não adoramos. Ah, mas eu preciso da igreja para adorar. Precisa, porque se não precisasse, a Bíblia não ensinava sobre isso. Ah, mas eu só adoro na igreja? Logicamente que não. Nós adoramos em todos os lugares que podemos adorar. Em qualquer lugar nós podemos adorar. Uma oração é uma adoração. Mas quando se fala de corpo de Cristo, nós estamos falando de igreja, de congregação também. Comunhão, celebração, partir do pão, beber do cálice. Eu estou falando disso. E a Bíblia ensina sobre isso. E é o Espírito Santo que me impulsiona a ir assistir o culto junto com os irmãos, a ouvir junto com os irmãos, a cantar junto com os irmãos, a orar em concordância junto com os irmãos, a orar por aquele irmão que pediu oração, por aquela irmã que está com dificuldade. É o Espírito Santo que me impulsiona. É ele que cria esse elo. Sem o Espírito Santo é impossível compreender e se apropriar e viver o amor de Cristo. E viver no corpo de Cristo, que é a igreja, como diz em Gálatas, e Efésios, etc. Sem este amor nos nossos corações, nós permanecemos mortos espiritualmente. Sem o Espírito Santo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Bom restante de semana para vocês. Nos vemos então na próxima terça-feira, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.